A paz do Senhor a todos, estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e o irmão Adilson, juntamente com o pastor Sérgio, prontos aqui para trazer uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração, para edificar, para que venha complementar o que você já tem buscado no Senhor, em nome de Jesus. Tudo na bênção, pastor? Na bênção, irmão Adilson. Estamos aqui com uma grande alegria, de poder estar aqui para mais uma vez, compartilhar a palavra do Senhor, e estamos aqui crendo em nosso coração, que o Espírito Santo vai agir, vai operar, vai alcançar os corações, que almejam, conhecer, receber mais de Deus para suas vidas em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Então já pegue sua Bíblia, sua agenda, não vamos perder mais tempo. Antes disso, siga nosso canal, curta, compartilhe, pois, como temos dito aqui, é a palavra de Deus revelada para você. Hoje queremos trazer uma palavra muito boa, maravilhosa, como toda a palavra de Deus é, uma palavra que vai edificar a sua vida, mas também queremos desmistificar muitas coisas do que a religião prega sobre esse assunto. E o assunto é, queremos fazer uma pergunta para você. O que você entende e o que você vê por ser um cristão? O que você analisa que é ser um cristão? Irmãos, o ser um cristão, ele é se identificar com Cristo, se identificar com Jesus. Mas como assim se identificar com Jesus? Como que eu vou saber me identificar com Jesus? Através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela revela como Jesus andou antes da obra da cruz, revela a obra da cruz e revela o pós-obra da cruz, depois da redenção. Então ele revela todos os passos do Senhor e eu preciso me identificar com todos eles. Eu preciso exatamente viver todos esses passos para me dizer que eu sou um cristão, para me dizer que eu me identifico com o nosso Senhor Jesus. E eu quero trazer uma palavra aqui de início, que está no livro de Romanos, no capítulo 6. Romanos 6, o versículo 3 e o versículo 4. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Então vamos lá. Os passos que Jesus teve antes da sua obra na cruz, antes da crucificação, da redenção, foram quais? Ele esperou o tempo de Deus para a vida dele, ele foi batizado em águas. Então, se eu sou um cristão, eu preciso esperar o tempo de Deus para a minha vida, eu preciso passar pelo batismo em águas. Jesus, ele foi batizado pelo Espírito Santo, onde desceu o poder do céu sobre ele, desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. Jesus, ele sofreu perseguições pelo ministério dele, pela vida dele. Ele foi rejeitado pelos seus. E o principal, ele morreu. Ele morreu. Ou seja, eu também passarei por tudo isso. Jesus Cristo, ele foi batizado no Espírito Santo, ele foi levado até o deserto para ser tentado pelo inimigo. Então ele enfrentou já uma grande batalha. Nós também enfrentaremos grandes batalhas. E ele morreu para esse mundo. Ele morreu, ele foi até a cruz e morreu. Eu preciso entender que para mim dizer que eu me identifico com Cristo, eu preciso ir até a cruz e morrer para esse mundo da mesma forma. E olha o que a palavra nos fala. Ou não sabeis os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Irmãos, o batismo em Cristo Jesus, o batismo em Jesus não é o mesmo batismo em águas. O batismo em águas é quando eu proclamo exteriormente, é uma simbologia da minha morte para esse mundo e ressurreição para a nova vida em Deus. E para que todos os olhos vejam. É uma simbologia muito poderosa, muito importante. Mas o batismo em Jesus não é o mesmo batismo em águas. O batismo em Jesus é o batismo na morte de Cristo. Ou seja, eu também preciso morrer. Lembra da passagem que Jesus fala? Aquele que quer me seguir precisa tomar a sua cruz para me seguir. Aquele que quer ter uma vida com Cristo precisa tomar a cruz. Cruz é o quê? Se negar a si mesmo. Cruz significa o quê? Morte. Eu preciso morrer para esse mundo e viver para Cristo. Aí eu posso dizer que eu me identifico com Jesus. Aí eu posso dizer que eu sou um cristão. Eu preciso passar pelo batismo em Cristo Jesus, pelo batismo na morte dele, para que aí aconteça aqui no versículo 4.
De sorte que se nós somos sepultados com ele pelo batismo na morte dele, ou seja, se eu fui sepultado com ele, se eu morri com ele, eu também vou ressuscitar com ele. E quando eu ressuscito com ele, aí para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória de Deus, pela glória do Pai, nós também ressuscitemos, nós também venhamos a viver novamente, e assim andemos em novidade de vida. O que é a novidade de vida? Primeiro nós precisamos entender um ponto. Quando eu vou até a cruz e eu morro para esse mundo, e eu não quero mais viver para esse mundo, eu quero viver para Deus, eu quero viver para Cristo, eu quero me identificar com o Senhor, eu preciso entender que Deus ele já não me olha mais da mesma forma. Os olhos de Deus sobre mim e no mundo espiritual já são diferentes, porque o velho homem morreu, eu não existo mais. Os meus desejos diante dos olhos de Deus não existem mais. Agora, Deus, quando Ele olha para mim, Ele vê um filho, Ele não vê mais uma criatura, Ele não vê mais um servo, Ele não vê mais um pecador, Ele vê um filho lavado, redimido e ressuscitado, assim como Jesus ressuscitou. Um filho que morreu, que matou os seus desejos, matou as suas vontades, para viver as vontades dele. Então os olhos do Senhor sobre mim, sobre a minha vida já são diferentes. É como se a minha vida estivesse começando ali, e realmente está, porque eu morri e recebi a verdadeira vida. Então aí vai vir a novidade de vida. O novidade de vida, o novo, é porque aquilo que eu vivi, já não importa mais. Aos olhos de Deus, os meus pecados, as minhas falhas, Ele lançou tudo no mar do esquecimento, morreu. Agora eu vou viver aquilo que Ele sonhou para mim, aquilo que Ele planejou para mim, o propósito dEle no momento da minha criação. Isso é o viver a novidade de vida, não é mesmo, pastor? Com certeza, irmão Adilson. E é um assunto muito, muito importante, né? Porque hoje, nos tempos que vivemos, tempos modernos, né? O cristianismo perdeu muito do seu princípio, né? A essência. Da sua essência, devido a tanta má interpretação ou tanta manipulação do sistema, das religiões, e muitas pessoas se envolvem no sistema, se envolvem com as religiões, mas não se envolvem pessoalmente com Cristo. E essa mudança de vida e essa identificação com Cristo só vai acontecer mesmo quando a gente começa a conhecer verdadeiramente a Cristo e deixar a obra de Cristo, a palavra de Cristo, né, ela ser o agente transformador da nossa vida, né, o agente que vai transformar e mudar a nossa vida. A nossa vida precisa ser mudada, a nossa natureza precisa ser mudada. Por isso foi falado sobre o batismo em Jesus, né, sepultado com Jesus, juntamente com Ele, né? Então é uma coisa muito, vamos dizer, muito mal entendida, muito pouco falada, comentada esse assunto, porque hoje se prega muito um cristianismo superficial, um cristianismo religioso, mas não um cristianismo autêntico, que tenha essência de Cristo, que tenha princípios de Cristo, que tenha caráter de Cristo, que tenha respaldo de Cristo, que tenha as características de Cristo, a essência de Cristo, a natureza de Cristo. Para ver tudo isso é necessário primeiramente a gente passar por tudo isso aqui, se identificar com Cristo, ser crucificado com Cristo, ser sepultado com Cristo, para assim como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, nós também possamos andar o quê? Em novidade de vida, numa nova vida, num novo estilo de vida, não estilo de vida humana, não estilo de vida religiosa, mas um estilo de vida de filho de Deus, como um filho de Deus, andando como um filho de Deus. Então isso é um assunto um pouco diferente do habitual, daquilo que se ouve na mídia, que se ouve nos mensageiros, né, atuais, nos pregadores, doutores da atualidade, porque é um assunto que não se trata, porque é um assunto que muitas pessoas, na verdade, não querem que as pessoas verdadeiramente tenham essa mudança de vida.
Há muito interesse por trás das religiões, há muito interesse por trás desses doutores, desses falsos mestres, desses líderes, desses pregadores de renome. Eles buscam muito para si e não procuram levar as pessoas para Deus. E aí nós te fazemos uma pergunta nessa noite. Se você ouvir alguém que está levando, te guiando para Ele, não está te levando para as verdades de Deus, para haver em você uma mudança em Deus, você receber algo novo de Deus, você receber substâncias de Deus, seguir os caminhos que Deus ordenou para que você tenha uma mudança, para que ocorra em você uma obra de Deus genuína e você seja, um verdadeiro cristão, um autêntico cristão, não de teorias, não de palavras apenas, não de rótulo, não de título, mas em essência, por natureza, autêntico, com autenticidade. E é isso que está faltando hoje: autenticidade de cristão, autenticidade de fé, autenticidade da obra de Deus na nossa vida. E é por isso que nós queremos começar a trabalhar um pouquinho esse assunto, para poder te orientar melhor, para que você possa ver de uma maneira diferente, e talvez você possa entender aqui a nossa mensagem nessa noite, nesse assunto que é tão importante, não é, irmão Adilson? E o importante de você tirar disso, você extrair do que a gente está pontuando aqui, é que, primeiro, ser cristão não é religião. O ser cristão é se identificar com Cristo. Cristão não é o evangélico, o católico, não é aquele que diz, eu creio. Cristão é aquele que se identifica com Cristo. Mas para mim me identificar com Cristo, eu preciso ir no negativo de tudo que é pregado aí fora, Por incrível que pareça, e por mais triste que seja, eu preciso nadar contra muitas coisas que estão sendo pregadas aí. Porque, como o pastor falou, os pregadores de renome de hoje, da atualidade, os ministros de hoje, da atualidade, eles de certa forma não entendem, e os que entendem um pouquinho e não vivem, não querem que você viva também. Mas nós não estamos preocupados com nada disso. Nós estamos preocupados em trazer o que o Senhor quer que você receba. E o que o Senhor quer que você receba? A novidade de vida, o novo estilo de vida, uma nova natureza, o ser um filho de Deus. Mas para que você receba isso, você precisa entender que há um caminho, há escolhas, há decisões que precisam ser feitas. Então esqueça um monte de coisa que o mundo está ensinando, que está sendo pregado aí na mídia, esses grandes homens de renome, e foque na palavra de Deus, no simples da palavra de Deus, que é o que falta para hoje em dia. A gente focar naquilo que o Senhor quer que sejamos e naquilo que o Senhor quer que entendamos. Em nome de Jesus, não é mesmo, pastor? Com toda certeza, irmão Adilson. Inclusive, a gente quer pontuar aqui que a gente não está aqui no intuito trazendo esse assunto para condenar, julgar pregadores, mas para te oportunizar, você que nos ouve, nos assiste, a você rever, revisitar os teus conceitos de cristão, teus princípios de cristão, olhando para a palavra de Deus, para ver se realmente nós estamos vivendo a verdadeira fé, não procurando. Até mencionei ontem na reunião de oração e intercessão, que muita gente tenta entender a fé. A fé não se entende, a fé a gente se recebe ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a fé é uma obra de Deus em nosso coração, pela palavra de Deus, que já opera a fé, que gera a fé em nosso coração. Então não tente entender com o teu intelecto, com a inteligência humana, porque tudo isso não vai te levar à fé. Isso vai te levar ao conhecimento humano, mas não vai levar a fé genuína em Deus, uma confiança em Deus, a viver uma vida em Deus, E aí você não vai ter forças para o quê? Para te despir da tua velha natureza e te vestir da natureza de Deus. Como foi lido aqui, te sepultar, juntamente com Cristo, para te viver uma nova vida, Então, se cada um de nós não dermos atenção à palavra de Deus, ouvir atentamente a palavra de Deus, ler atentamente a palavra de Deus, meditar profundamente na palavra de Deus, a gente apenas vai ser um seguidor de qualquer um, a gente apenas vai ser seguidor de qualquer mensagem,
Agora, só existe uma mensagem de salvação. Só existe um que morreu para nos libertar, né, da escravidão, né, do pecado, da condenação do pecado. Então só teve um, que se chama Jesus Cristo, e é esse que dá a oportunidade de nós ter uma mudança de vida. Ele nos dá a oportunidade, porque ele fez um caminho que nós podemos passar pelo mesmo caminho que ele passou, entende? Não de um sentido literal, mas no sentido de fé espiritual, a gente segue o mesmo caminho. Exatamente o né? mesmo. E aí a gente pode, ele nos dá oportunizando, nos dando a oportunidade de a gente receber aquilo que ele veio trazer, aquilo que ele veio nos dar, né? Que é uma nova vida. Agora, reconsidere o que nós estamos falando aqui e analise uma coisa: quantas pessoas estão dentro da igreja, mas não têm uma nova vida? Quantas pessoas estão dentro professam uma fé, uma religião, mas não houve uma mudança de vida? E só haverá de verdade uma mudança quando ele se identificar com Cristo. Passar o processo. Quando ele passar pelo processo da mortificação em Cristo, sepultamento em Cristo, para nascer em Cristo, uma nova pessoa, uma nova natureza, né? Uma nova vida, né? Então esse é o caminho que a gente quer aqui pontuar e tentar te ajudar, ou tentar transmitir aqui de uma maneira mais simples, mais clara, que você possa entender esse assunto que é muito importante, né, irmão Adilson? Até assim, ó, entenda que não queremos julgar ninguém de forma nenhuma. A gente quer levar você a fazer uma autoanálise, assim como a gente faz sempre. A palavra primeiro é pregada para nós. Exatamente. O que eu preciso me autoanalisar? Poxa, por que eu não vivo, mesmo eu dizendo que eu aceito Jesus e estou indo na igreja, não estou vivendo algo diferente na minha vida? A minha vida parece que está estagnada, parece que não teve mudanças. Talvez é porque eu não entendi esse processo. E a palavra de Deus, Jesus Cristo, nos fala que não se põe vinho novo em odres velhos, não se põe remendo novo em vestes velhas, ou não se põe remendo em vestes novas. Então eu preciso entender o quê? Que Deus, ele não vai me dar o novo sem que eu venha me despir do velho. Deus, ele não vai derramar o novo que ele tem para a minha vida sem que eu entenda que eu preciso abandonar os meus maus hábitos, que eu preciso matar o meu velho homem para que eu receba o novo de Deus, a nova vida. Eu tenho que me identificar com Jesus morto e ressuscitado. Quando eu me identificar com Jesus, poxa, eu fiz todo esse caminho, todo esse processo, eu morri juntamente com Cristo na cruz, ressuscitei juntamente com Cristo para a glória de Deus, eu receberei o novo. Eu andarei em novidade de vida. Eu verei que a velha natureza já não pertence mais a mim. Os velhos desejos, as velhas paixões ficaram no passado. Eu verei que agora o que estará no meu coração serão somente coisas novas, somente o que a palavra de Deus me proporciona, somente o que o Senhor me dá, somente isso eu viverei, somente a isso eu me apegarei. E aí eu viverei essa novidade de vida. Quando eu entender que tudo que eu preciso para a minha vida está aqui, ó, na palavra dele, está no que ele fez na obra da cruz, aí eu já estarei vivendo a nova vida. Enquanto eu estiver preso às coisas do velho homem, eu continuarei preso às minhas velhas manias, à minha velha natureza. Eu não estarei vivendo o novo. Entendeu? Em nome de Jesus, não é mesmo, pastor? E existe um ponto também que eu queria pontuar aqui, irmão Dilson, assim, é que muitas pessoas, elas temem, não, são inseguras, elas não buscam em Deus, na palavra de Deus, buscar uma verdadeira mudança, uma verdadeira entrega a Deus. Então as pessoas ficam meio que em cima do muro, entendeu? Talvez dependendo de alguém tomar a frente. Cada um de nós temos que tomar a frente. Por exemplo, eu, no meu caso, né, quando Deus me chamou, eu tive que ir em busca daquilo que Deus tinha para a minha vida. Eu não fiquei em cima de um muro, eu não fiquei olhando para aquilo que já estava padronizado como religião, como fé cristã. Eu fui para a palavra, eu fui na fonte, eu fui na origem, eu fui para o Senhor, me humilhei diante dele, me rasguei diante dele, buscando a face dele, buscando a palavra dele, pedindo a ele entendimento, discernimento, revelação, né, da sua vontade, da minha vida, e me entregando a cada dia. Enquanto a gente não se libera e se entrega, né, para obter uma mudança, porque muitos pensam assim, poxa, mas
eu vou ter que mudar, então assim, eu vou ter que largar de coisas que eu gosto, que são boas para mim, são boas ao teu ver, aos teus olhos, mas você ainda não experimentou as coisas verdadeiramente boas de Deus. O novo de Deus, as coisas gloriosas de Deus, as coisas eternas de Deus, as verdadeiras riquezas de Deus. Aí, quando você começa a desfrutar dessas coisas, você vai ver, meu Deus, quanto tempo eu estava perdendo com essas coisinhas, com essas besteiras. Por exemplo, quando eu passei por essa fase, esse momento, passei ali um período de 3 anos, né, no meu particular, buscando a Deus, buscando conhecimento, entendimento pela palavra de Deus, o Espírito Santo me ajudando muito nesse processo, né? Eu comecei a sentir o verdadeiro, o real amor de Deus pela minha vida, o verdadeiro propósito de Deus pela minha vida, a presença de Deus em minha vida. Então, o que eu estava recebendo de novo de Deus superava qualquer outro desejo, qualquer outra vontade. Então, assim, o meu coração se inclinou, se pendeu totalmente para buscar as coisas de Deus. Eu sabia que Deus tinha mais para mim, e aí é uma entrega, eu me entrego, eu busco e Deus ele me dá, eu recebo, porque há uma lei nisso, porque o Senhor falou assim, né, que aquele que pede recebe, o que busca acha, e o que bate se abre. Então tem que haver em nós um interesse, um desejo de buscar, de querer, entendeu? De receber o que Deus tem para a nossa vida. E muita gente fica nesse contexto, esse dilema, entendeu? Nessa insegurança, nessa incerteza, porque tem algumas coisas que eles gostam dessa vida, não querem abrir mão, mas eles pensam que isso é o tudo, que isso é o bom. Não, isso não é tudo, isso não é bom, isso é uma ilusão, isso é algo passageiro. Você está perdendo de experimentar as coisas verdadeiramente boas, as coisas, a grande bondade de Deus, a grande realidade das obras de Deus na nossa vida. Isso é um fato que a gente quer aqui pontuar, né, e que é de muita importância, que você deve considerar, ou talvez reconsiderar na tua vida, na tua jornada de fé, em nome de Jesus. Irmãos, percebam uma coisa: se Deus está falando com você de alguma forma, não pare, não pense, aliás, não pense, apenas caminhe em direção a Ele. Se Deus está te chamando de alguma forma, caminhe em direção a Ele, não perca mais tempo. Esse tempo é precioso. Você está perdendo um tempo, como o pastor pontuou aqui, de saborear coisas maravilhosas. Se Deus está falando com você através dessa mensagem, ou através de um louvor, ou através de qualquer situação, que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, para falar com quem Ele quiser. Se Deus está falando com você, caminhe em direção a Ele. Esqueça tudo o restante, esqueça a religião. Não estamos trazendo religião. Jesus não veio para a terra trazer religião, Jesus veio para a terra trazer salvação. Jesus veio para a terra trazer novidade de vida para aqueles que se sujeitam e querem essa novidade de vida. Basta você querer, basta você entender que precisa de um processo, se desfazer do seu velho eu, do seu orgulho, dos seus desejos, e viver o dele. Olha o que fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você entendeu isso, se você viveu esse processo, se você quer viver esse processo, você precisa entender: as coisas velhas vão ficar para trás, as coisas velhas não têm mais poder sobre você. Tudo se fez novo, você é uma nova criatura. O que eu falei lá no início: aos olhos de Deus, Deus não te vê mais como Ele te via, Ele já te vê como um tipo de Cristo na terra. Deus, Ele já te vê como filho, e o filho, ele pode saborear de todas as coisas que estão na casa do Pai. Um filho, ele pode se deleitar na segurança de que o Pai está ali protegendo, guardando. Entenda isso. Se você quer ser um cristão, se você ainda não entendeu o que é ser um cristão, vá para a palavra, medite no que estamos dizendo para você. Estamos te dando alimento para a sua alma. Receba, coma, sacie a sua fome, se farte desse alimento, viva o novo de Deus, deixe as coisas velhas para trás e entenda que o ser cristão é ser identificado com Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, pastor? Amém. Enfatizando o assunto, o tema que estamos aqui abordando, eu quero ler a palavra aqui em Colossenses capítulo 3, e do versículo 8 ao 12, nos diz assim: mas agora despojai-vos
também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem, com seus feitos, com suas obras, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de entranhas, de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade. Então aqui fala, né, que nós temos que nos despir de uma natureza e nos revestir de uma nova natureza. Despir do velho homem e nos vestir do novo homem. E como que a gente pode fazer isso? Por meio de uma religião, por meio de uma teoria, de uma filosofia? Não, por meio da obra que Cristo já fez. A obra que Cristo já fez, pela obra da sua cruz, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Então isso é a mudança, isso é o assunto que estamos aqui abordando. O velho homem, nós se despir dele e se vestir do novo homem. Entende? E para acontecer isso não é por meio de filosofia, não é por meio de teoria, é por meio da prática da palavra de Deus, né? Se identificando com Cristo, tendo a mesma identidade de Cristo, né? A mesma identificação com Cristo no sentido de ser mudado pela obra que ele veio, da obra redentora que ele veio para nos libertar dessa natureza, dessa condição de homem caído, de homem separado de Deus, né? E ser revestido da nova natureza, da nova vida. Entende, irmãos? É uma nova vida, é uma nova personalidade, a personalidade de Deus em nós, a natureza de Deus em nós. E isso não tem nada a ver com religião. Religião não vai fazer isso em ninguém, porque isso é algo que ocorre milagrosamente dentro do nosso coração, dentro do nosso ser. Não é isso, irmão Adilson? Percebam que, caminhando aqui já para o final, na palavra de Deus você não vai encontrar Jesus falando de religião. Você não vai encontrar. E se eu me identifico com Jesus, também não tenho que falar de religião. Não tenho que pregar religião e muito menos viver a religião. O que é religião? Religião é esse sistema aí que o mundo prega, que as pessoas procuram ter uma religião. Não procure ter uma religião. Procure ter uma nova vida, a vida que Deus te proporciona através da morte de Cristo na cruz, e que você precisa exatamente fazer o mesmo. E não estamos falando de você ir ali e morrer fisicamente na cruz. Não, é uma obra espiritual. A obra de Cristo na cruz foi uma obra espiritual. Espiritualmente você precisa ir até a cruz e falar em voz alta: Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu não quero mais viver a minha velha vida. A partir de hoje, Senhor, eu quero viver o novo. O novo do Senhor, o novo que o Senhor tem preparado para mim. O novo que o Senhor tem preparado para mim através da obra que Jesus fez lá na cruz. Fale isso em nome de Jesus. Não tenha vergonha, irmãos. Como foi falado aqui já também, não recue mais. Não fique em cima do muro. Se Deus está te chamando, se Deus está falando com você, perceba a maravilha que é para a sua vida. Deus está te chamando, irmãos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que poucos são escolhidos? Toda a humanidade é chamada para a salvação. A salvação, ela é uma oportunidade, e todos são chamados, mas poucos são escolhidos porque poucos entendem que a gente precisa dessa salvação. A gente necessita dessa salvação. E você precisa, e se Deus está te chamando, caminhe para ela, caminhe, morra para você mesmo, viva para Cristo, seja um cristão verdadeiro, seja um cristão autêntico, se identifique com o nosso Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém, amém. Vamos orar então em nome de Jesus, amém? Que o Espírito Santo possa confirmar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus, amém? Amém.
Vamos orar? Jesus. Querido Deus e querido Pai, em nome de Jesus oramos Em sobre nome a de Tua Jesus. palavra. Sim, meu Deus. E oramos, ó Deus, em favor de todos que nos ouvem, que nos assistem agora. Sim, meu Pai. E oramos para que o Teu Espírito Santo capacite, Senhor, Sim, a Jesus cada Cristo. vida a entender e a receber a Tua palavra, Em Senhor. nome de E que Jesus. haja um milagre, Senhor, da conversão, Sim, um milagre, meu Deus, em Senhor, da nome de transformação, da libertação, pelo poderoso nome de Jesus. Que o poder do Teu Espírito Santo esteja operando em cada vida, confirmando essa palavra. Confirma, Senhor. Que haja entendimento, Senhor, que todos aqui, Senhor, que todos que nesse momento, aleluias, professam, Senhor, a fé cristã, meu Deus, que eles venham verdadeiramente se identificar com Cristo, Em nome pelos de Jesus. meios, pelos caminhos que o próprio Cristo tomou, aleluia, para proporcionar e conceder esta grandiosa salvação. E por isso nós oramos em nome de Jesus, para que haja liberdade para meu cada Pai. vida nesse momento, para cada um de nome de vocês. Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Crendo, nós já te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. E que assim seja, Senhor, em cada vida, no nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Tome posse dessa palavra, pois ela é do coração de Deus para o seu coração. Siga o nosso canal, É Tempo da Verdade. Também temos agora o Instagram, É Tempo da Verdade. Visite lá e seja alimentado pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém.